Galera, temos aí 2 meses e meio de sampaolismo no Flamengo. Flamengo contratando reforço, Luiz Araújo já chegou, o goleiro Rossi. Olha, até o Claudinho pode vir pro Flamengo. Os rivais estão ficando cheios de inveja, hein? Até os palmeirenses estão com inveja. E eu quero saber, será que Sampaoli vai achar um time A ou um time B? Eu perguntei isso pra ele na coletiva, ele respondeu. Everton Ribeiro também falou sobre o jeito Sampaoli de jogar, um jeito que sofre muitos gols, mas às vezes também não. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, tá aqui, ó. Cadê? Ah, nunca sei fazer aqui, agora sim. E você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Muito obrigado pela presença, pelo clique, muito obrigado, antenado, se você é inscrito no canal, se você deixa o like para apoiar, se você comenta aqui embaixo e a gente troca essa ideia. Muito importante seu engajamento para a mídia mais imparcial do Brasil. E a mídia independente ainda, hein? Sem o apoio de ninguém, só seu. Seu apoio é o único que a gente precisa aqui. Antenado, olha só. Sampaolismo, né, que já dá pra chamar assim, a gente brinca, né, com os nomes dos técnicos, completando aí 2 meses e meio no Flamengo. E até agora, eu perguntei isso pra ele, não tem um time A, né? Ele troca, e o Sampaoli é sempre assim, né? Nos clubes que ele dirige. A grande questão é, o Flamengo sempre teve, pelo menos nesses últimos anos, vencedores do Flamengo. 2019 nem se fala. 20, galera esquece, com o Rogério Ceni, o Flamengo foi campeão brasileiro, nem tão bem assim, mas também tinha um time base. E eu vou colocar aqui pra vocês verem. E 2022 também campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, com um time de 1 a 11, como era chamado antigamente, que todo mundo sabe, todo mundo lembra e caiu na boca do povo, com o Dorival Júnior. Então, será que isso vai acontecer com o Sampaoli? É uma grande questão. E a tática do Sampaoli, ele é um cara que é jogo posicional, mas os jogadores também trocam de posição, enfim, não é parecido com o Vitor Pereira, é um futebol ofensivo que está sempre próximo da bola, como ele gosta de estar. Vamos falar sobre isso, como ele planeja, como ele entende o time dele, com um comentário de ninguém mais, ninguém menos do que Everton Ribeiro, que é, né, o capitão do time do Flamengo, é o jogador mais antigo desse elenco, depois que o Rodinei saiu, depois que o Arão também saiu e depois que o Diego Ribas também saiu, o Everton Ribeiro é o jogador mais antigo no elenco, tá desde 2017 no Rubro Negro. Então, beleza. Só pra gente passar aqui a informação precisa, eu vou colocar aqui, ó, a imagem que eu prometi falando do Sampaulismo, não, perdão, do time de 2020, que foi campeão em 2021 brasileiro com o Rogério Ceni. Era isso aqui, ó, o Diego Alves era o goleiro, muitas vezes o Hugo agarrava, né, porque o Diego Alves já tinha muito problema de lesão. Isla, Arão, o Rogério Ceni botou o Arão na zaga nessa época, o Gustavo Henrique, muitas vezes jogava também o Rodrigo Caio, quando também não tinha muito problema de lesão, e Felipe Luiz. Aí no meio tinha o Diego Ribas como primeiro volante, Gerson era o segundo, Everton Ribeiro mais pela direita e Arrascaeta mais pela esquerda, na frente Bruno Henrique e Gabigol, o ataque que você já conhece. Esse então era o time base, né? Trocando, como eu falei aqui, o Diego Alves pelo Hugo Souza, né? Pelo Neneca, que inclusive até já foi emprestado agora pelo Flamengo para um clube português, e o Rodrigo Caio pelo Gustavo Henrique, era esse o time base. Agora vamos lá, vamos ouvir aqui do sampaulismo, né? Primeiro, o Flamengo vai ter um time A e um time B? Eu perguntei isso e depois até o pessoal perguntou, o chileno, meu amigo que trabalha no jornal AS, tanto do Chile quanto dos outros países aqui da América do Sul, ele tá morando aqui no Rio de Janeiro, é o José Tomás, ele também insistiu na pergunta, o São Paulo também respondeu
mais ou menos isso na pergunta da Raíza Simplício, quando ela perguntou dos jogadores que não estão sendo muito utilizados. A ideia do São Paulo é sempre botar um rodízio, sempre botar os jogadores que estão mais aptos na cabeça dele para jogar, independentemente de formar um time base, um time que seja sólido, né? Um time que tenha entrosamento, como aconteceu nos anos anteriores. Vale lembrar também, claro, né? Eu já mostrei que 2020 você acho que nem precisava falar. Mas vamos falar aqui que 19 era Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E 2022, né, o Diego Alves já não era mais titular, já não estava em boa fase. Era o Santos, que já tinha sido contratado. Santos, Rodinei. Deixa eu pensar agora que é muito nome aqui. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Ayrton Lucas não era titular ainda. Então, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Bom, agora ficou tudo explicadinho, tudo nos conformes. Vamos lá, ouvir aqui o Sampaoli. Será que ele vai achar esse time base? Diga, Sampaoli. A rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com ter muitos jogadores preparados para poder jogar, mas no es una particularidad, sino es una necesidad. Necesitamos jugadores que estén 100% para jugar cada dos días, cada 3 días. Falé la misma cosa que falé con jornalista que me preguntó si yo tengo un team único. O sea, uno tiene la posibilidad de elegir jugadores para diferentes juegos. Algunos tienen la posibilidad de participar, otros menos. En el caso de Varela, el rendimiento de Wesley desde que yo llegué aquí es superlativo, entonces seguramente eso quita capacidades o un lugar para que... Você vê que ele fala do Wesley como um impeditivo para colocar o Varela. Inclusive o Marcos Braz foi perguntado sobre isso hoje na coletiva de apresentação do Luiz Araújo e ficou meio sem saber o que falar, né? Ficou até gaguejando porque, de fato, o Varela é um jogador de seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo, inclusive foi titular no segundo e no terceiro jogo de Copa do Mundo pela seleção uruguaia e ele não tem nenhuma, digamos assim, moral com o técnico Sampaoli. Não tem mesmo. Você vê que o Sampaoli coloca até o Fabrício Bruno de lateral direito e não coloca o Varela. Para que Guillermo pueda jugar. Con respecto a Rodrigo y Pablo, la verdad es que con esta filosofía de inicio de juego, y bueno, inclusive Rodrigo tuvo algunas lesiones antes en un tiempo atrás, entonces la progresión del juego hace que uno elija el que piensa que está mejor. Pero todos los jugadores que vos mencionas son jugadores que seguramente en el correr del tiempo, de la progresión de la idea, seguramente pelearán por un lugar. Con respecto a equipo B, equipo A, no, yo voy a poner un mejor time que tenga cada juego, porque el club y el sentimiento popular pide isso. Pois é, você tá vendo aí que ele falou que não vai ter equipe B, equipe A, como teve no ano passado com o Dorival, né? O Flamengo jogou com a equipe A titular nas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, foi campeão nas duas, e no Brasileiro jogava com a equipe B, né, considerada reserva. E isso é uma coisa que até parece, esse método do Sampaoli me lembra um pouco o Paulo Souza. O Paulo Souza fazia isso, né, de rodar muito ali o elenco, não fazer um time titular, um time que tem entrosamento. E isso pode e deve ser um problema também, muitas das vezes, né? Tudo, né, tem prós e contras. Agora vamos lá, eu quero ouvir o Everton Ribeiro na coletiva, na zona mista, melhor dizendo, depois do jogo da Libertadores. O que ele tem a dizer sobre o sampaolismo no Flamengo? Vamos lá, Everton Ribeiro. De troca de passe do time, de saída, porque em alguns momentos a gente percebe que você fora, né? Poderia acelerar um pouco mais, mas vocês estão com um pouco mais paciência em alguns momentos. Qual é a sua percepção sobre esse ritmo que o Flamengo tem posto quando está com a bola? O próprio Sampaoli pede para a gente ter paciência, acelerar na hora certa, não ficar numa posse de bola passiva, mas na hora que encontrar o espaço, aí sim, atacar a última linha, atacar a defesa deles para a gente encontrar os espaços
e até não forçar muita jogada para a gente não ter que ficar correndo para trás É diferente isso, né? Porque ou você tem uma posse de bola mais passiva, esperando o adversário, ou você vai forçar uma coisa ou outra, né? São coisas diferentes, mas o São Paulo tenta um meio termo disso aí, pra não perder a bola. O São Paulo odeia que perca a bola. Agora, olha o que vai falar de finalizações, de não permitir que os adversários deem muitas finalizações, o que não é verdade. Os adversários do Flamengo estão chutando muito a gol. e dando chance para os adversários. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. Não estamos dando muitas finalizações, né, para o adversário, e isso tem nos ajudado nos jogos. Nessa parte tática Minhas aí, perguntas agora. o Sampaoli sempre fala na coletiva exatamente isso, que falta mais essa aproximação para criar mais linhas de passe, né? E é um trabalho diferente, apesar de ser posicional, do Vitor Pereira. O Vitor Pereira pedia aquela amplitude, uma transição aparentemente mais rápida do que o Sampaoli. Queria que você comentasse um pouco isso, por que o Flamengo ainda estava mais espaçado, como ele mesmo reclamava nas coletivas. Acho que é uma ideia de jogo que ele vem implantando, né? Ainda não é um trabalho consolidado ainda. A gente está ainda aprendendo cada vez mais, mas eu vejo uma evolução muito grande. Ele tem nos mostrado vídeo cada vez mais e eu vejo já dentro de campo esse trabalho sendo feito. Sai muitas triangulações, né? Ainda podemos fazer mais, mas eu acho que a evolução tá dando certo. Estamos mais seguros, né, atrás, não estamos deixando finalizar muito. Estão deixando, isso é sim. importante para que a gente possa continuar evoluindo e criando mais chances lá na frente. Pergunto isso exatamente por causa da característica do elenco do Flamengo, que é um time que gosta de jogar por dentro, né? Gosta de jogar construindo por dentro. E era assim com o Jorge Jesus, por exemplo, na época mais gloriosa, digamos, desse elenco. E é muito diferente o que o Jorge Jesus pedia para vocês do que o Sampaoli pede? Acredito que não, mas... Que não, ó. Não. Tem as suas características, né? Cada um tem seu jeito e a gente precisa entender cada vez mais. Quando ele mostra no vídeo, a gente vê que funciona, vê que é um jogo que facilita para nós. Ele mesmo pediu para a gente que a gente não seja um time que esteja combatendo o tempo todo ou brigando, né, toda hora no jogo, mas que tenha qualidade, que consiga enganar o adversário e assim a gente vai ter mais facilidade para criar jogadas. Tá aí, portanto, o Everton Ribeiro falando e comparando até o sampaulismo com o JJ, né? O Flamengo glorioso lá, o Flamengo eterno de 2019 / primeiro semestre de 2020. Agora olha só o que o Sampaoli falou a respeito desse tema que o Everton Ribeiro comentou. Sobre isso, basicamente juntar muita gente sin balón, sin a bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades. Y que Detonou o Vitor Pereira, hein? lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Pois é, detonou o Vitor Pereira e falou de como o time pode se rearrumar mais rápido para não sofrer sem a bola, coisa que o Everton Ribeiro também comentou, né, de quando perde a bola, como é que faz para poder não sofrer tanto, não dar tanta chance ao adversário. Beleza, antenado? É isso, apoia aqui o canal, seja membro se você puder, e se você não conhece o nosso trabalho, conheça, fique à vontade, estamos aí para você, aqui para atender a sua demanda. Tamo junto, antenados na jogada, torcemos sem parar.